pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Amém. É nesse mesmo tipo de paz, essa paz idêntica que eu salvo a igreja. Amém. É essa mesma paz que ele tem e nos deu e saudou aqueles discípulos. Paz seja convosco. Amém. Eu quero convidar gentilmente um diácono, uma diaconisa para me ajudar nesse instante. Vamos cantar o hino. Eu gostaria que a congregação, por favor, recebesse. Eu peço à igreja, quem puder ficar em pé, nós vamos cantar esse hino. Depois eu vou ler o texto que será fruto da nossa reflexão nessa noite, está em Hebreus 10. Todos receberam? Amém. Irmão pode, por gentileza, vamos cantar esse hino, ele é lindíssimo. Ensina a gente, tá? Sim. Alguns devem saber. Da forma costumeira como está na partitura. Ele está mais apressado, não tem importância. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Eu vou cantar sem o playback e os irmãos vão ter uma ideia da letra e do estribilho do coro. Mas eu não sou cantor. Vamos cantar juntos. Diz assim: pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido
mensagem, nós vamos cantar esse hino novamente. Vamos tentar. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo número 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 17. E eu gostaria que você prestasse muita atenção e ficasse com os olhos fixados no texto sagrado. E o seu coração estivesse alinhado estritamente a Deus. Vamos ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós estamos na tua presença e no nome poderoso de Jesus pedimos a tua bênção para esse instante. Abençoe todos os corações aqui presentes. Ó Deus, abençoe as mentes. Ó Deus, desperta a nossa alma no nome poderoso de Jesus, para retermos, ó Deus, esta palavra, este ensino, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós temos um problema, e quando digo nós temos, eu estou me referindo à raça como um todo. É um problema universal. É um problema que atinge
os cantos mais distantes do planeta em termos de acesso às grandes metrópoles desse mundo. Há este mesmo problema nos rincões das tribos da África, onde o acesso é mínimo. E esse mesmo problema se encontra em Londres, em Nova York, São Paulo, Paris. Nas pessoas. Esse problema é de ordem universal e nós padecemos esse problema, e esse problema apresenta graus maiores ou menores, mas todos os problemas decorrentes desse foco central têm consequências, vamos chamar assim, terrenas, ou seja, circunstanciais do dia a dia, e consequências eternas. Esse problema é o pecado. Você padece desse problema, eu padeço desse problema. O apóstolo João padecia desse problema quando diz: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Esse é um problema de ordem universal. Quando Paulo escreve uma das suas epístolas, ele diz o seguinte: não que eu haja atingido a perfeição. Num determinado momento ele diz assim: persegui a igreja de Cristo e me tornei o principal dos pecadores. Esse problema atinge a mim, ele atinge a você, atinge todos nós. Quando nós conhecemos bem a raiz desse problema, e quando conhecemos com propriedade as consequências desse problema, na nossa vida cristã nós passamos a obter vitórias sobre vitórias. Eu costumo dizer que só existem duas maneiras de nós sairmos desta vida. Ou nós saímos desta vida vivos, ou saímos mortos. Ou nós morremos vivos, ou morreremos mortos por causa do pecado. O destino dos que morrem vivos é o paraíso. O lugar de quem morre morto é o inferno. Esse problema é tão grave, ele é tão especial, ele de maneira nenhuma poderia ser passado desapercebido aos olhos de Deus, de maneira alguma. Tanto é que encontramos a queda de Adão, e a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. De que Deus, na sua providência, no seu zelo, na sua estrutura de favorecer ao seu próprio povo, ele desencadeia um processo, modus operandi, formas, para que esse problema do pecado fosse resolvido. Se você analisar com propriedade, com cuidado o livro de Levítico, você vai encontrar neste livro um livro da Escritura tratando essencialmente de forma apropriada sobre um problema que você tem, um problema que eu tenho, um problema que é universal, que é um problema de pecado. Na próxima vez que estaremos aqui, nós vamos pregar sobre que o crente não pode viver atolado nem preso ao pecado. Não é o sermão de hoje. O sermão de hoje nós queremos elucidar esse problema que nos atinge, e a Bíblia classifica como o pecado que tenazmente nos assedia. Você tem ouvido nos telejornais ou numa reportagem, ou mesmo dia a dia, de um lado ou do outro, sobre assédio. Assédio no metrô, assédio na empresa, assédio de ordem sexual, assédio de outras categorias. É o estar próximo de tal maneira, tão vinculado ao ponto de quase esbarrar, resvalar, ao ponto de comprometer o outro. A Bíblia diz que o pecado que tenazmente nos assedia, o pecado
que tenazmente nos assedia. Nós somos assediados pelo pecado. No sentido que o pecado, se não for bem tratado, não for cuidado devidamente, ele vai nos solapar. E Deus, na sua sabedoria, levantou uma tribo, os levitas, e prescreveu normas para resolver o problema do pecado do antigo Israel. Quando aquele tabernáculo levantado e posteriormente o templo, os sacerdotes ministravam, oferecendo animais descritos por Deus, que tipos de animais, em prol da sua própria culpa, em prol da culpa do próprio povo. E dentro desse contexto todo, temos um momento especial em Levítico, que é o dia do perdão, e ali um cerimonial quase que nacional, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que o tabernáculo tinha duas partes centrais, tinha três, mas duas partes centrais, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era administrado pelos sacerdotes diariamente. O lugar santíssimo era administrado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. E esse problema é tão grave que um dos profetas, por exemplo, Miqueias, que profetizou 700 anos antes de Cristo, um profeta que teve uma ação mais para o norte do país, para a região de Samaria, mas também profetizou sobre Judá, no período dos reis de Acás, Jotão e Ezequias. Ele foi contemporâneo de Isaías. Ele chegou a dizer o seguinte: quem é o Deus é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso 700 anos antes de Jesus vir. Deus preparando o povo e dizendo o seguinte: olha, eu vou de alguma maneira, e vocês saberão como, eu vou lançar os vossos pecados nas profundezas do mar. Israel é um país litorâneo, tem histórias fabulosas relacionadas com o mar. Um dos seus profetas esteve no mar, Jonas. Era corriqueiro saber o que significa as profundezas do mar. E Deus disse: eu lançarei os vossos pecados nas profundezas do mar. Muito tempo depois, Pedro, registrando a consumação dessa profecia que vamos tratar, desse quadro todo, ele fala do seu resgate, ele fala do meu resgate, fala da compra, do preço que valeu a sua própria alma e o direito que você adquiriu de sair do próprio inferno e entrar no paraíso, e sair da morte e ir para o céu, quando ele disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse é um conhecimento e essa é uma atitude, vou usar essa palavra de propósito, que o crente precisa ter com muita propriedade no seu coração, no seu dia a dia. Ele passa a saber quem de fato é em Cristo Jesus, quando ele entende com perfeição a magnitude, a extensão do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O próprio profeta Miqueias, num texto anterior, para mostrar como Deus olhava para o pecado e olha para o pecado, ele registrou: o Senhor, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros,
de 10.000 ribeiros de azeite. Esse profeta foi contemporâneo de Isaías. E o profeta Isaías chegou a escrever no capítulo 1, quem é? Ele disse ao povo, que o povo vivia em pecado. Ele falou, príncipe de Sodoma, povo de Gomorra. Quem é que de fato pediu para vocês sequer entrar nos átrios do templo? E faz uma descrição de pormenores, como é que estava o coração, a alma daquele povo. E faz um apelo no capítulo 1, versículo 18 em diante: vinde a mim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mas esse profeta diz o seguinte: o que eu poderei dar? O que eu poderei fazer para resolver esse problema intrínseco que quebra o meu relacionamento com Deus? Ele diz: darei o meu primogênito pela minha transgressão. Isaías, que é contemporâneo a ele, diz o seguinte: nem todo Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Isaías, movido por Deus, abre a sua boca dizendo o seguinte: pega o país Líbano, que era riquíssimo. Eu não posso pegar todos aqueles animais que lá existem e a lenha que lá existe para oferecer uma oferta queimada, que é o holocausto, por causa do pecado. Seria insuficiente. Nem todo o Líbano basta para queimar. E nesse quadro introdutório é que eu quero que você abra a sua Bíblia, não deixe ela fechada, em Hebreus 10. Vamos estudar esses versículos passo a passo e ver o que Deus vem falando e certamente vai falar mais e mais no seu coração. Então o que acontece, irmãos? Essa problemática que mencionamos, a existência do pecado que aflige o mundo todo, ele não pode ser tratado de forma leviana. Tem consequências terríveis e eternas. Na lei da semeadura, nós encontramos os reflexos do pecado. Ele paga as consequências nessa vida do pecado e consequências do pecado e posteriormente depois. O autor sagrado nesse capítulo, depois de mostrar várias incontáveis vezes sobre a insuficiência da lei para, de fato, produzir o perdão do pecado e produzir uma consciência limpa diante de Deus pelos sacrifícios que eram exercidos pelo ministério levítico, ele menciona no capítulo 1: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Olha que coisa interessante. Desculpe. E magistral. O idealizador dos sacrifícios foi Deus. A forma como os sacrifícios deveriam ser feitos foi estipulado por Deus. A tribo que deveria ministrar o sacrifício foi levantada por Deus. Todo o ritual que se prescrevia sobre o sacrifício era santo e santíssimo. Mas mesmo assim, era insuficiente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Bens vindouros é o paraíso, é a glória eterna. É tudo quanto está relacionado com a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o texto diz que a lei era sombra dos bens vindouros. Você já viu uma sombra de uma casa, de
de um prédio, de um automóvel, de uma árvore. Quando você vê aquela sombra, você sabe que de fato é uma casa, você sabe que é de fato um prédio, você tem ideia da dimensão, às vezes até da forma da árvore, do seu vigor, dos seus frutos e tal, mas não é a expressão real do carro, do automóvel, do prédio ou da árvore. É tão somente uma sombra. A lei de Moisés era sombra dos bens vindouros, não era a imagem real das coisas. E Deus mesmo diz: nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Que coisa extraordinária. Quantas pessoas estão pegas a amuletos, pensando que esses amuletos poderão livrá-los de alguma coisa. E a própria lei prescrita por Deus, dentro dos seus rituais, Ele mesmo diz, ela é insuficiente porque aponta para algo suficiente que haverá de vir. Quantos estão pegos, por exemplo, em novenas, em rezas, em benefícios próprios, pensando que de alguma forma aquilo haverá de reverter a sua problemática de pecado, de existência, quando Deus mesmo diz que a lei foi insuficiente, porque era sombra, apresentava lá na frente o resultado final, mas simplesmente era como Paulo escrevendo aos Gálatas, era algo que nos conduzia, era um pedagogo, era um aio, apontava para Cristo. Era deficiente. Esse sacrifício de maneira nenhuma poderia eliminar com totalidade a culpa. Deus orquestrou, imaginou, idealizou um meio de resolver o problema do pecado, e mesmo assim, este pecado e esse sacrifício, após a realização, era insuficiente para aquele que prestava culto, porque a consciência ainda ficava contaminada, ainda ficava preso à culpa. O autor sagrado vai dizendo que esses atos eram de tal maneira feitos repetidamente, mostrando a sua ineficiência e a culpa que estava naqueles corações. O versículo 2 diz assim: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Mas o pecado afligia. E esta sociedade que nós estamos vivendo, esse mundo contemporâneo, eles estão para a desgraça da vida deles, driblando o pecado e a própria consciência. Nós estamos vivendo hoje aquilo que Paulo instruiu e escreveu a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos os homens e mulheres, seres humanos, haveriam de ter uma mente cauterizada com relação ao pecado. Hoje em dia, com as múltiplas tecnologias, todo mundo sabe o que significa e como se faz razoavelmente a renomeação de um arquivo eletrônico. Você tem um arquivo eletrônico, que eu posso dar o nome de igreja, mas eu posso renomear aquele mesmo arquivo para um outro nome. Mas só que a essência não muda. O conteúdo que estava naquele primeiro arquivo é mantido. Assim os homens estão renomeando o pecado para cauterizar a própria consciência e tentando livrar-se da culpa que incide sobre cada um deles. Assim, está dizendo com relação àquele período, de outra sorte não teriam cessado
de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, versículo 3, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. Nós estamos falando da lei, nós estamos falando da ministração de animais para cobrir a culpa do pecador. O pecador se aproximava diante do sacerdote com uma culpa. Você poderia citar qualquer um: olha, eu menti e eu sou pecador, há um sacrifício. Eu roubei, aqui tem um sacrifício. Eu matei, tem um sacrifício. Ou seja, a culpa do pecado era transferida para o animal era morto, o sangue era vertido, como diz o texto sagrado, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ele era redimido, ele era perdoado, ele era inocentado. Mas o texto sagrado diz que era impossível. Aqui no versículo 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Deus mesmo, naquilo que